noite, podem se assentar. Boa noite a todos. Queria orar com a igreja só mais uma vez. Amém. Deus, eu te louvo, Senhor, te agradeço, Senhor. Engrandeço o teu santo e eterno nome. Deus, nessa noite viemos te pedir, Senhor, a tua instrução. Deus, viemos pedir, Senhor, que a tua palavra, Senhor, fale conosco. Viemos até a tua casa, Senhor, para escutar a tua palavra, meu Pai. Sabemos que dela vem o refrigério para as nossas almas. Deus, dela vem a cura, Senhor. Dela vem a libertação. Deus, ela é luz, ela é o caminho, Senhor, para aquele que está perdido. Deus, e nós buscamos a Ti, que reconhecemos a Ti como nosso Senhor e Salvador. Queremos glorificar e cultuar a Ti, Senhor, escutando, Senhor, a Tua instrução. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite aí, nossos visitantes, nossos amigos. Queria meditar com os irmãos hoje a respeito de uma passagem que está em Judas, capítulo 1, né? O livro de Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento, né? Antes de Apocalipse. Só tem um capítulo. Judas 1:11. O penúltimo livro de Judas 1:11. Amém? Diz assim lá em Judas 1:11. Ai daqueles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e permaneceram na revolta de Corá. Ai daqueles que prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram pelo erro de Balaão e permaneceram na revolta de Corá. Na última vez que eu preguei aqui, faz eu acho que umas 2 semanas, eu falei a respeito de que Deus tem algumas portas abertas para o seu povo. Vocês lembram disso? Inclusive essa palavra está na internet, né? Falamos aí a respeito das portas que Deus tem aberto, uma delas a porta da missão, a porta do amor, né? E outras várias portas que foram faladas aqui. E antes de desenvolver essa palavra, eu estava pensando na preocupação, a preocupação que é verdadeira de qualquer um que encontra um amigo, de qualquer um que tem saudade de um familiar ou de uma pessoa que conhece, né? Primeira coisa que pergunta quando encontra essa pessoa é como é que ela está, né? E a segunda coisa proveniente desta primeira é perguntar por onde ela andava, não é assim? Onde é que tu está? Onde é que tu anda? Não te vejo mais. Na realidade, essa é um desejo e uma preocupação real que vem do coração de Deus. Eu acredito que esse desejo, essa preocupação real, ela está inserida lá no 2º mandamento, né? Algo comum, que é dom de Deus para todo ser humano, né? O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o seu semelhante como a si mesmo. Uma preocupação que deve ser real e é verdadeira, como nós perguntamos, né? A cultura é que, aqui no Brasil pelo menos, é que as pessoas perguntam, mas quando sabem da situação, elas meio que abrem mão de se interessar e fazer algo para aquela pessoa. Em alguns países não é assim. Em alguns países não se pergunta isso. Como é que tu está e onde é que tu anda? O que eu posso te ajudar? Porque aqui parece que a gente fala isso, mas esquece. É apenas uma pergunta que é feita de praxe, né? Mas alguns países aí não, as pessoas não se atrevem a perguntar isso, porque sabe, se perguntar, a pessoa vai se abrir, como nós aqui no nosso país, no nosso contexto também, escutamos quase todos os dias pessoas se abrindo, né? E falando sobre seus anseios, as suas dificuldades, as suas necessidades, as suas dores. Mas, por outro lado, a pessoa que perguntou faz alguma coisa. Então, a pessoa não se atreve a perguntar porque vai escutar uma resposta e vai ter que agir. E fé sem obras, a palavra diz que essa fé ela não é uma fé verdadeira. Nós precisamos de fé para que
as obras sejam feitas e devemos fazer as obras, então. Como que tu estás? Por onde tu andas? Aqui está falando a respeito de caminho. Eu queria falar para vocês hoje a respeito de caminhos, mas caminhos que levam à perdição. Falei de portas que são abertas e hoje eu quero falar de alguns caminhos que levam à perdição. Aqui Judas, ele está se referindo então a 3 pessoas, é bem claro, está falando a respeito aqui de Caim, está falando aqui a respeito de Balaão e de Corá. Né? E eu queria falar um pouco a respeito desses 3 então, e do caminho que eles resolveram trilhar. Né? E eu quero perguntando para você hoje, já desde o início, né? Onde você anda? Por onde você tem andado? Qual o caminho que você tem trilhado? Porque me parece que só a pessoa mesmo sabe por onde tem andado. O verdadeiro caminho que a pessoa tem trilhado, somente a própria pessoa sabe. Muitas vezes ela mostra para os outros caminhos que não são aqueles que ela está trilhando. Às vezes a pessoa está trilhando um caminho de tristeza, um caminho de infelicidade, um caminho de desgosto, um caminho que não é tão tranquilo, que não tem paz. Mas quando nós vemos a pessoa, ela diz que está tudo bem. Vamos ver a respeito dessas 3 pessoas que Judas fala aqui. E essa também é uma preocupação de Judas, irmãos, porque lá em Judas, no capítulo 1, como só tem um, né, no único capítulo de Judas, versículo 3 diz assim, mostra a preocupação de Judas. E ele diz assim: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a compreender, a corresponder-me convosco, exortando-vos, ou seja, ensinando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está falando aqui que quando ele começou a escrever, teve uma preocupação, e a preocupação dele foi então deixar escrito, escrever para as pessoas que eles deviam batalhar por esta fé que foi deixado para eles. Tem muitas pessoas que acreditam que são salvas, e essa salvação ela vai ser sempre retida pelo apenas um ato de fé, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E não é uma vida que exige a salvação. A pessoa deve entender que a sua vida ela tem que estar aos pés do Senhor. Não só escutando a palavra dEle, não só aceitando Ele como Senhor e Salvador, mas também fazendo a vontade do Pai, como diz na palavra de Deus. É isso que Judas está querendo falar. Judas está nos dizendo que existe um caminho e que ele queria dizer o quê? Gente, batalhem por este caminho até o fim. Continuem trilhando neste caminho até o fim. E essa é a proposta da minha palavra na noite de hoje para a sua vida. Trilhar o caminho da salvação até o fim. Amém? Amém. Queridos, aqui como fala Judas, então, a inveja, a ganância e a rebelião são caminhos que levam à perdição. Esse é o contexto da palavra. Como eu estou expondo a palavra aqui, esse é o contexto da palavra. São 3 pontos claros que Judas está descrevendo aqui que levam à perdição, e é desses 3 que eu quero falar na noite de hoje. Em um só versículo, então, Judas cita essas 3 pessoas que eu falo para vocês aqui, que é Caim, Balaão e Corá. Em Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, quem sabe para você, para mim, para todos nós aqui, temos trilhado ou estamos trilhando um caminho que para nossa concepção parece ser um caminho que leva à salvação. Só que Salomão está falando aqui, eu acredito que é Salomão, aqui em Provérbios, que há caminhos que parecem ser caminho que leva à salvação, mas não são. São caminhos que levam à morte. Cuidado por onde você tem andado. Cuidado por onde você tem andado. Caminhos da religião falsa. Eu acho que os irmãos às vezes ficam meio saturados de eu falar sobre falsa religião, verdadeiro cristão, né? O verdadeiro cristianismo e falsas religiões, religiões falsas. Mas eu acho que é um tema muito pertinente para os nossos dias. Quanto mais esclarecimento, quanto mais nós debatermos a respeito da verdadeira conversão
e de caminhos de falsas religiões, eu acho que a gente consegue, então, discernir o bem e o mal e andar pelo caminho da retidão. Então, eu quero falar sobre esse caminho, que é um caminho da religião falsa. Lá em Gênesis 3, 21, diz assim, Gênesis 3, 21, quem quiser abrir. Fez o Senhor Deus, Gênesis 3, 21, comecinho da Bíblia, tá? Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Começo da Bíblia aqui, então, começo da palavra, da história da criação do homem. Depois que Adão e Eva pecam, né, eles se apresentam a Deus, se envergonham, eles acabam reconhecendo a sua nudez, se envergonhando por isso, e vestem, então, eles procuram se vestir. Não sei se os irmãos lembram, quem fez aí Panorama Bíblico 1 comigo, aqui na igreja já, nós comentamos, fizemos um trabalho a respeito disto. Eles procuram se apresentar diante de Deus com folhas, né? Não sei quem lembra disso, folhas de parreira, né? Eles colocam as folhas ali e Deus tira aquela folha deles, então veste eles com peles, né? Peles de um cordeiro. Deus veste Adão e Eva com peles de um cordeiro. Quando Deus faz essas vestes para Adão e Eva, Ele estava querendo ensinar algo para nós. E é isso que nós queremos ver na noite de hoje. O que Deus queria mostrar com isso? Porque Deus tirou aquilo que eles tinham colocado para se cobrir e fez algo. Tem algo importante, tem algo muito importante a respeito disso. Isso significa que o caminho da salvação seria por meio de sangue, e sangue de um animal inocente. Foi a primeira morte, e a primeira morte de um ser vivente, de um ser criado por Deus, feito pelo próprio Deus. Deus executa um cordeiro para vestir Adão e Eva, para cobrir Adão e Eva dos seus pecados. Ele mata um animal inocente para poder cobrir o pecado de Adão e Eva. Lá em João 1:29, João Batista, quando está batizando as pessoas com água para arrependimento de pecados, ele cita, e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que estava acontecendo lá em Adão e Eva, com Adão e Eva, desta vestimenta de pele de cordeiro feita pela própria mão de Deus e colocada naquele homem e naquela mulher, já era o prenúncio, era a tipologia daquilo que estava por vir. E aqui João Batista, ele esclarece, ele elucida essas coisas, e ele fala: está aí, ó, aí vem o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava querendo dizer, meus irmãos? João Batista estava querendo dizer, ele estava anunciando que aquele era o Cordeiro, o mesmo Cordeiro que vestiu Adão e Eva dos seus pecados e que ia vestir a humanidade dos seus pecados. E foi o que aconteceu com Cristo. Cristo se entregou para que com o sangue dele, o sangue inocente dele, pudesse você ser coberto dos seus pecados. É a mesma coisa que acontece na história de Adão e Eva. A mesma coisa. Em Apocalipse 13:8 fala algo muito importante e que deixa bem clara essa situação para todos aqueles que têm dúvida, porque alguns devem estar pensando: pô, pastor, mas como que pode esta tipologia acontecer com Adão e Eva? Se naquele tempo não existia pecado, não existia ainda nem um tipo de ideia que Jesus viria ao mundo, por que Deus fez isso se o homem ele não era pecador, estava no paraíso livre dos seus pecados? Queridos irmãos, Deus sabia e sabe de todas as coisas. Sabia que o homem iria pecar, sabia que o homem teria que se reconciliar. Ele deu o livre-arbítrio para o homem poder escolher adorar a Deus de sua livre e espontânea vontade. Deus sabe de todas as coisas, Ele é o começo, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe de todas as coisas. Deus tem um plano, um propósito divino. E lá em Apocalipse deixa bem claro, porque diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, João está falando aqui que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. João está falando para nós, irmãos, que Jesus Cristo já estava sendo morto, o propósito de Deus já estava sendo executado desde a fundação do mundo. Mesmo antes
que Jesus morresse para Deus, ele já havia morrido para poder salvar você do seu pecado, para cobrir a sua vergonha. É isso que a palavra de Deus está querendo falar. E João nos diz lá em Apocalipse: esse caminho, que é o caminho da inveja, que Judas fala, é um caminho que mostra a respeito de Caim e Abel. Eu fiz um pequeno pano de fundo aqui para falar para vocês a respeito do propósito de Deus. Mas Caim, ele procurou inventar o seu próprio caminho. E muitas pessoas não entendem o propósito da oferta de Caim e da oferta de Abel. Porque Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro. Porque um se irou, descaiu-se o seu semblante, como diz na palavra de Deus, se irou contra Deus. Caim, irmãos, ele quis fazer o seu próprio caminho. O caminho do sacrifício sem sangue, que não foi aceitável a Deus. Se no mesmo instante em que Deus estava cobrindo Adão e Eva, imolou um animal inocente para cobrir aqueles dois pecadores, e mostrar que a tipologia daquilo era o sangue do cordeiro. Quando ele pede a oferta para Caim e para Abel, o que Caim faz e o que Abel faz? A palavra de Deus diz que Abel traz da sua primícia, traz um animal gordo, da gordura do seu animal dá para Deus. Caim entende que para adorar a Deus precisava de um sacrifício, precisava de sangue. Abel entendeu. Já Caim não entendeu. Caim procurou criar um caminho novo, trouxe das ofertas dos cereais. Aqui quando a palavra de Deus diz que ele não se agradou da oferta de Caim, isso está querendo dizer que Deus procurou dizer para Caim que não era aquelas coisas que ele devia estar pensando, mas que o pai e a mãe dele já haviam pecado, e ele teve que imolar, e a salvação, o resgate, o perdão deles veio através da morte de sangue, e que uma verdadeira oferta deveria ser feita desse jeito. Mas Caim procurou fazer uma nova oferta, um novo caminho, um caminho sem sangue. E um caminho sem o sangue não justifica. Deus está querendo falar e mostrar aqui que lá no começo precisou ser feito um caminho de sangue, para que a gente entendesse esse justo e pleno caminho que diz a palavra de Deus, que é o sangue de Cristo, aquele que nos perdoa de todo o pecado. O caminho de Caim, irmãos, ele foi um caminho de desobediência ao plano de Deus, plano divino. Ele desobedece, como eu falei. Em vez de ele imolar então um cordeiro e oferecer a Deus, ele dá da oferta do cereal. Ele desobedece o plano de Deus. E lá em Gênesis 4, 3 e 5 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e não se agradou. E de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, de sobremaneira de Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aqui a palavra é clara em falar para nós, irmãos, que Deus não se irou contra a oferta de Caim. Foi Caim que se irou contra a oferta, contra o entendimento e o plano, o propósito de Deus. Deus tinha um plano, um propósito, ele desobedece esse propósito. E além de desobedecer esse propósito, fazer o propósito completamente errado para indicar o Cordeiro de Deus, ele acaba ainda desobedecendo à vontade de Deus. E eu queria falar para vocês na noite de hoje que sempre vai haver dois caminhos diante do ser humano. Sempre vai haver dois caminhos diante da sua vida. O caminho do sangue de Cristo para a salvação. Lá em Provérbios 15, 24, na linguagem de hoje, que eu acho bem bacana, fala assim, a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe
pela estrada da vida. Eu estou falando que existem dois caminhos diante de você. E existe o caminho, que é o caminho do sangue de Cristo, que vai para a salvação. E aqui, em Provérbios 15, 24, diz assim, que a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Provérbios aqui está falando, dando um conselho, que aquele que é sábio, ele não desce pelo caminho da morte, mas ele sobe pelo caminho da vida. Já na João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, ele diz de outro jeito, ele diz assim, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está abaixo. Então, se você procura salvação, você tem que buscar sabedoria. Se você tem a sabedoria, você deve procurar o caminho que leva para cima, e não o caminho que leva para baixo. E por incrível que pareça, essa orientação não é uma orientação boba, não. A gente vê muitas e muitas e muitas pessoas andando pelo caminho que leva para baixo. Muitas pessoas. E o problema disso tudo é que as pessoas não veem que estão andando para baixo. É um caminho de engano, como eu citei ali no começo. Acham que estão no caminho, mas não estão no caminho certo. Provérbios 16 diz assim, o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho, persevera a sua alma. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Procure o caminho do alto, irmão. E esse caminho é o caminho que está banhado no sangue de Cristo, o sangue que nos dá salvação. Em Hebreus 11:4 também nos diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, por qual alcançou testemunho de que era justo, dando-lhe Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Esta fé de Abel, de sacrificar e andar pelo caminho, que era o caminho que Deus queria que andasse, justificou ele. E esta fé de Abel justifica e continua falando até hoje. Tanto que eu acabo de citar para os irmãos agora. Que o que Abel fez foi aquilo que era a tipificação daquilo que Jesus iria fazer. E ele continua falando até hoje. Continua nos falando até hoje. Esse dia eu estava lendo a respeito de missão, eu até estava comentando com o Rony hoje, e eu achei bem bacana que fala a respeito de missão sobre as pessoas que estão inclusas nessa grande comissão, nessa missão de chamar as pessoas para essa tão grande salvação, como diz a palavra de Deus, né? E ali estava dizendo uma frase que eu achei muito interessante, que Deus nos tem como embaixadores. Tem chamado você, para como se fosse Ele chamasse as pessoas a uma reconciliação com Ele mesmo, através do sangue de Cristo. O que eu estou querendo dizer? Que Deus chamou você como embaixador. Você está falando em nome do Deus Todo-Poderoso, como se fosse o Deus próprio falando. Venha se reconciliar comigo. E a reconciliação é este caminho, é o sangue de Cristo. A reconciliação é este caminho. Um caminho do sangue de Cristo que leva para a salvação. O caminho sem sangue da falsa religiosidade. O caminho da morte, que em Provérbios diz assim, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, ou seja, é o caminho da morte. Mas ele ama o que segue a justiça. Ele ama aquele que segue um bom caminho. Existem dois caminhos, irmãos. Dois caminhos. Em Provérbios também 16:2 diz assim, todos os caminhos do homem são limpos aos olhos de Deus, mas o Senhor pesa os espíritos.
Fica difícil de entender assim, né? Vou melhorar. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Melhorou, né? Nova linguagem de hoje sempre nos confronta mais, né? Você pode pensar que tudo que você faz está certo, mas saiba de uma coisa: o Senhor julga as tuas intenções. É uma peneira, irmãos. É uma grande peneira, que não passa grão graúdo, não, só bem fininho. É a vontade de Deus justa e verdadeira. Apocalipse 7:14. Eu não sei, o Senhor sabe. Respondi então, e ele me disse: estes são os que atravessaram, são os salvos da grande perseguição, são as pessoas que lavaram as suas vestes nas roupas do sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. Este sangue, que é o sangue imolado, que vestiu Adão e Eva, este sangue que é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o sangue que faz com que você seja limpo. E é o que está dizendo aqui em Apocalipse 7:14. Essas pessoas que foram as suas vestes todas lavadas pelo sangue do Cordeiro. É o caminho da salvação. Este é o caminho da salvação. Eu estou falando a respeito de Caim, porque Judas fala que existe a situação de Caim, de Balaão e de Corá. A questão de Judas aqui está falando a questão da inveja, a questão da arrogância e a questão da rebelião. Caim errou por motivo de inveja. Ele cegou o seu entendimento por motivo de inveja. Ele não deu conta da sua vida diante de Deus pelo motivo de inveja. Existe um caminho, e é o caminho da salvação. E o invejoso, a inveja é um caminho que leva para a morte, leva para o afastamento completo de Deus. O que Judas está querendo falar a respeito de Balaão, irmãos? Se a respeito de Caim ele está falando a respeito da inveja, é um caminho que leva à morte. O que ele está querendo falar a respeito de Balaão? É o caminho da ganância, o caminho da sedução do mundo. É um caminho que você não deve trilhar, não deve se permitir andar por este caminho. Uma vez o Ricardo falou para mim num sonho que ele teve, estou lembrando agora, que existia um grande caminho, não é verdade? E que ele estava num caminho onde tinha muita gente. E esse caminho parecia um caminho muito agradável, muito social, não é verdade? Um caminho comum para todos, inclusive para o contexto que nós vivemos. Mas chegou num determinado ponto, ele saiu deste caminho e foi para um caminho que era bem estreito e quase não tinha ninguém. O interessante é que essas pessoas deste caminho largo, que estavam se divertindo, vivendo sua vida, usufruindo, comprando e vendendo, chamavam ele e diziam para ele o seguinte: tu vai ter saudade daqui, vai ter saudade até de nós, então por que estás andando aí sozinho? Vem para cá de uma vez. Quem sabe hoje você tem andado num caminho assim, largo, espaçoso, cheio de sociabilidade, cheio de convites agradáveis, aonde a sociedade te aceita, os amigos te aceitam, teu patrão te aceita, a esposa te aceita, teu marido te aceita. Porque nesse caminho, irmãos, às vezes nós temos dificuldade de andar. É dificuldade, né, de não ser aceito no emprego, não é verdade? Eu já fui perseguido no emprego, já fui inclusive demitido de um emprego porque eu era cristão. Já fui. Às vezes o marido que não aceita a esposa, porque lê a palavra de Deus, porque resolveu ser cristão agora. Um caminho estreito. Às vezes um filho que se converte, é só ele que se converteu na família, mas ninguém está convertido. E agora começa a ser penalizado por isso. Complicar a vida por causa disto. Caminho estreito. Mas eu quero falar a respeito aqui do erro de Balaão. Qual é o erro de Balaão? O erro de Balaão é o caminho da ganância, da sedução do mundo. Nós podemos chamar de Balaão de um falso profeta. Profeta, né, de Israel. Balaão foi chamado, então, por um rei, né, Balaque, que era o rei de Moabe, para profetizar contra Israel. Qual era a situação ali? Israel
tinha saído do Egito, estava peregrinando, procurando uma terra para repousar, um povo, uma nação inteira, muita gente. Imagina muita gente num lugar deserto, árido, parasse perto de qualquer cidade, imagina o pavor daquele rei. Como que ele iria suportar a invasão de todas aquelas pessoas dentro do reinado dele? Como que ele ia administrar isso? Bom, nem falo sobre essas coisas, né? Como que ele iria se proteger a respeito se essas pessoas quisessem invadir e tomar força? Dificuldade. Um medo. O que aconteceu? Balaque aqui, rei de Moabe, então, chama Balaão e faz uma proposta para Balaão. E ele diz assim, ó, em Números 22, 17: com pagamento eu te darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. A proposta de Balaque para Balaão, que era um profeta, era de fazer o quê? De profetizar Israel, ia até lá e profetizar Israel, como oráculos, né? Que era o que faziam na época. O oráculo, o que era? Era o desejo do coração de Deus que estava sendo explanado através de um homem para aquele povo. Então, Balaão iria profetizar para aquele povo, para aquela nação o quê? Que não era ali que eles deveriam ficar, que eles iam ser amaldiçoados, que não era aquela terra ali. O que Balaão faz aqui? Balaão, então, ele deixa se seduzir por esta proposta aqui do rei. Se deixa seduzir. Caminho de ganância. Caminho da sedução do mundo. Quem sabe você entrou por um caminho assim também, uma proposta que parecia ser boa, e na realidade lhe seduziu. E agora você está pagando caro por isso. Isso acontece muito fácil com casamento, né? Que não deixa de ser um contrato, não é verdade? Um contrato que eu acredito que primeiro, antes de estar regido por uma lei civil, né? Mas está regido por uma lei eterna e divina, que é a lei de Deus. Ou quem sabe você está pagando alto preço porque está num local fazendo coisas que você não gosta de fazer por ser cristão, mas está fazendo porque você disse que ia fazer e agora depende daquilo. É o que estava acontecendo aqui nesse caso, desse profeta, irmãos. Balaque, então, este rei, ele temia a evasão de Israel em Moabe. Então ele chama Balaão para profetizar acerca de Israel. Balaão, irmãos, ele era uma autoridade de Deus, e ele deveria, como autoridade de Deus, falar somente aquilo que era de Deus. Mas não foi o caso. E aqui a história conta a respeito de que Balaão encilhou o seu jumento, saiu de manhã cedo para profetizar contra Israel, e diante de Balaão e seu jumento, se levantou o anjo do Senhor e o jumento empacou. 3 vezes e Balaão deu uma surra no jumento, queria matar o jumento. O jumento viu o anjo do Senhor, Balaão não viu o anjo do Senhor. É isso que diz a história. Balaão foi seduzido pelo quê? Pela proposta do rei, irmãos. E a ganância de Abraão deu o título deste homem. E eu quero falar a respeito deste homem só mais um pouquinho, para vocês verem qual é a conclusão que vocês tiram a respeito da ganância e dessa sedução do mundo a respeito de um servo e de uma serva de Deus. A ganância de Balaão deu este título a ele de um falso profeta. Isso dá até um tema de uma música, né? Um falso profeta. Balaão, um falso profeta. Mas o que eu analisei, o que eu acho muito bacana a respeito disso, é que essa história, ela é lembrada pelas palavras da jumenta, irmãos, e não de Balaão. Sabia disso? Todo mundo lembra da jumenta que falou, não é verdade? Se ninguém falar, os animais vão falar, né? Não é assim? O jumento fala. Essa história é muito mais lembrada pelas palavras da jumenta, que tinha muito mais sabedoria e capacidade de falar as coisas sábias do que o próprio profeta. Interessante de se ver. O que é que a ganância e a sedução do mundo faz com um homem e uma mulher de Deus? De ser lembrado da história, de ser lembrado como um profeta falso,
de na história ser lembrado muito mais um animal que falou do que o próprio profeta que falou. É isso que a história está mostrando, o erro de Balaão. É isso que Judas está dizendo para nós. Que existem caminhos que nós não devemos trilhar, o caminho do engano, o caminho da inveja, o caminho de Caim, o caminho da ganância, o caminho da sedução do mundo, o caminho de Balaão. Mas existe também aqui, irmãos, depois se vocês quiserem ler, essa história está lá em Números 22, de 28 a 33, que fala a respeito da jumenta, e diz que a jumenta falou. Ele bate na jumenta, e a jumenta pega e pergunta: por que estás me batendo? Não fiz nada para ti. Mas como tu não fez nada, se eu tivesse uma espada na mão, eu te metia a espada agora. Mas eu sou tua jumenta desde que eu nasci, te carrego para cima e para baixo. Tu acha que eu faria mal para ti? É porque eu estou vendo um anjo ali. E esse anjo se colocou entre nós e o caminho. E esse anjo está com uma espada de fogo desbanhada, ele vai nos matar. E o anjo fala para Balaão, sabe o quê? Se você tivesse passado aqui, eu livrava a jumenta, mas eu te matava. Se tu tivesse passado, eu livrava a jumenta, mas tu matava. Misericórdia, irmãos. Do servo e da serva do Senhor que se deixa levar pelo caminho da ganância e da sedução do mundo. Misericórdia, Senhor. Existe uma outra pessoa que Judas está nos falando aqui, que é a respeito de Corá. Coré, né, também dá para ser chamado. A rebelião de Coré. Coré, então, era o filho de Gizar, neto de Levi, todo mundo conhece, né? E aí, agora que os ouvidos atentos dos nossos levitas aí, né? Essa passagem é bem forte para os levitas. Inclusive, uma vez eu já falei a respeito disso numa reunião aqui para eles. Acho que algumas das pessoas que estão no nosso grupo de louvor hoje não estavam, né? Mas ele era neto de Levi. Corá era neto de Levi. Ele era um dos líderes, então, de uma clã, né? De uma família grande dos israelitas, né? E ele se juntou aqui com Datã e Abirão, a palavra de Deus diz. E esse Datã e Abirão, eles eram da tribo de Rubem. Se juntou, então, esses três elementos aí, né? Corá, Datã e Abirão. E eles foram contra Moisés e Arão. Foram contra esses dois homens de Deus que tinham chamado de Deus. E eles se rebelaram contra esses homens de Deus. Em Números 16, 1 e 2, fala a respeito dessa rebelião. E o principal motivo, então, qual era? Era a inveja. Inveja deste homem, por quê? Porque Deus tinha outorgado um poder e uma autoridade sobre Moisés e sobre Arão. E este homem se levantou contra, então, Moisés e Arão. Inveja do poder que esses líderes, então, Arão e Moisés, tinham sobre o povo. Eles não se conformavam, irmãos, com que somente Arão e os seus filhos acendessem um incenso no tabernáculo. Esse era o motivo principal daquela rebelião, porque Deus tinha dito que só Arão e seus filhos iriam fazer esse ofício no tabernáculo. E os filhos, então, de Levi, esse era neto de Levi, né, eram responsáveis, que eram os levitas da casa de Deus, a fazer algumas coisas. E eles diziam o quê? Eles diziam assim: todo povo aqui de Deus é um povo santo e um povo separado. Não tem por que só eles fazer isso. Por que eu falo que essa é uma palavra pertinente para o pessoal do louvor? Não só o pessoal do louvor, todas as pessoas que fazem alguma coisa na casa de Deus que se destaca. Eu digo pessoal do louvor porque estão aqui junto comigo, até a minha própria pessoa, né? É algo muito perigoso. Por quê? Porque por causa que essa inveja, essa ganância de poder, esse deslumbre de estar aparecendo, pode tomar conta da pessoa. Ele pode não aceitar que Deus delegue para que o irmãozinho que não sabe tanto quanto ele venha acender um incenso. Venha glorificar a Deus melhor que ele. Venha sem técnica nenhuma fazer algo que ele não sabe fazer. Porque é um dom natural de Deus. As pessoas não se conformam.
É isso que estava acontecendo aqui nesse ensejo aqui. Estavam revoltados com aquilo que foi delegado por Deus. Eles não se conformavam com que só que Arão e seus filhos acendessem o incenso. Os levitas, eles argumentavam que todo o povo era santo. E não era justo, então, que só Arão e os seus filhos acendessem incenso. E o resultado disso foi a rebelião. E foi a morte. E essa história fala, irmãos, que a morte dessas pessoas, porque não foi só Datã, não foi só Corá, e não foi só Datã, Corá e Abirão que se revoltaram. Mais de 250 líderes se revoltaram contra Moisés e Arão. E a história aqui é morte. Eles foram engolidos vivos pela terra. A palavra de Deus fala lá, depois eu quero resumir para não ficar muito longo, né? Porque quando a gente fala 3 tópicos, tem 3 histórias longas. Além de confundir você sair daqui sem saber o que eu estou falando, fica cansativo demais, né? Mas a história fala lá que eles se colocaram diante da tenda dele, Moisés e Arão, e eles requereram então fazer aquilo. E Moisés pega e fala: se não acontecer nada inaudito aqui nesse momento, então que eu esteja fazendo contra a vontade de Deus. Mas se Deus me delegou e me chamou para fazer essas coisas e Arão acendeu o incenso, então que aconteça algo na vida de vocês. Todos aqueles homens, mulheres e todos aqueles 3 homens lá estavam diante das suas tendas com as suas famílias, e a terra se fendeu, eles foram engolidos pela terra gritando. E Deus aí manda um raio do céu e consome todas aquelas pessoas. Foram engolidos pela terra. A rebelião de Corá pode fazer com que a sua própria maldade venha engolir você, que não é sua, mas é algo mundano. Não é de Deus. Não é de Deus. O prêmio da rebelião é a morte. A rebelião contra quem? Contra líderes. E eu tanto que escutei isso nas igrejas, até saturar, e não só saturar, mas temer os líderes, né? Irmãos, primeiro, né, a gente tem que ter a sabedoria de entender a palavra de Deus. De entender a palavra de Deus. E Deus é o justo juiz. Mas diante da palavra de Deus nós temos a autoridade de julgar também. Porque nós não podemos andar por caminhos errados. Temos que andar pelos caminhos certos. Então, quando um líder está fazendo algo errado, ou está falando algo errado, você tem que ter liberdade sim de falar. Mas a autoridade que é posta em um líder, a gente não deve contestar. Porque a palavra de Deus aqui é bem clara, e está falando que essas pessoas aqui entraram em rebelião. E foram condenadas à morte. Foram condenadas à morte. A rebelião contra o líder. E Deus que constitui o líder. Então, se você está se rebelando contra um líder, não faça isso, irmãos. Porque você não está se rebelando somente contra um líder, mas você está se rebelando contra quem colocou aquele líder em ascensão. A gente costuma falar, porque a gente recebe várias pessoas de outras igrejas, né? Aqui, alguns dos nossos irmãos queridos, né? E eu e a Magali sempre costumamos a falar: irmãos, procurem conversar, dialogar e entender os seus líderes. E se o seu líder está em pecado, e se essa igreja não está sendo a igreja de Cristo, essa noiva imaculada, você não tem obrigação de estar ali. Mas importa que você esteja num lugar onde você obedeça e respeite seu líder. Não tem por que você estar debaixo de um jugo desigual, de uma pessoa que não está fazendo a vontade de Deus e você está ali submisso por causa de medo. Não tem porquê. Não tem porquê. Então procure a verdadeira essência da palavra de Deus em um lugar onde esteja sendo proclamada essa palavra de Deus. E faça conforme está escrita a palavra de Deus. Seja submisso. Respeite a autoridade do seu líder. Eu e a Magali temos muitos parentes aqui, né? E eu dou graças a Deus porque eles nos respeitam. Tenho grandes amigos aqui também que me respeitam. Isso é muito importante.
Isso faz com que nós todos sejamos abençoados. É claro que, por contraponto, o líder ele tem que ser uma pessoa humilde. Por que o líder se perde? Se perde por causa desses fatores todos que eu li para vocês aqui agora. Arrogância, inveja, caminhando falsos caminhos. E muitos deles começam caminhando em caminhos bons, mas se desviam do caminho. Então, irmãos, procurem se acertar com seus líderes, com as suas denominações. Venham, recebam a palavra de Deus. Mas vão, falem, entrem em acordo. Aí não existe essas coisas não, de vou te amaldiçoar porque tu não sai daqui. Eu sou bem sincero em falar sem medo de temer. Não existe nada disso não, que se a pessoa está falando algo errado, se a pessoa está colocando um jugo desigual sobre a vida dela, quem será amaldiçoado será essa pessoa. Não vai ser você não. Não vai ser você. Uma palavra assim não tem poder e autoridade nenhuma sobre a sua vida. Nenhuma. Então procure se acertar. Procure seguir direitinho. Se de uma pessoa veio falar, pois é, eu estou numa outra igreja lá e tal, mas o pastor lá nem sabe que eu estou lá, e eu estou gostando tanto daqui, quero ficar aqui, mas já falou com ele? Não falei. Então por que tu não fala com ele? Às vezes ele também não conta contigo porque tu vive assim. Conversa com ele. Vai lá, conversa com ele, vê como é que está a situação. Entendeu? Fala para ele que está sendo. Eu e o Magali somos bem tranquilos nessas coisas, gente. Bem tranquilos. As pessoas às vezes chegam para nós aqui, Renato, pastora, tem um pastor de outra igreja que está nos aconselhando, amigo nosso, pode aconselhar? Pode, se é um homem de Deus, pode aconselhar sim. Não tem problema nenhum de aconselhar. Pode aconselhar, desde que tu tenha respeito e autoridade. E eu acho já de cara muito bacana quando a pessoa vem e fala. Porque tem pessoa que vai, abre a sua vida, faz tudo com outras pessoas, outra instituição, e a gente precisa contar com essa pessoa, e a pessoa nunca se abre para contar com ela. E não é contar por causa de interesse, não. É contar por causa do rebanho de Cristo. Porque é uma grande família. Uma grande família. A gente não precisa que as pessoas acham que a gente precisa só do recurso financeiro. Não é isso, não. Precisa da presença, precisa da oração. Vocês acham que a gente que é pastor não gosta quando chega a pessoa, qualquer membro, e abraça e ora por a gente? Claro que gosta. E a gente não se preocupa quando a pessoa não vem? Claro que se preocupe muito. Mas esses caminhos aí que levam para a morte, mostra para as pessoas coisa diferente. Mostra que a gente é interessado no dinheiro, é interessado na participação da pessoa, mas mais uma participação assim, interesseira. Não é nada disso, não. O que importa, irmãos, que eu quero dizer para vocês, é que vocês devem estar em paz e fazendo a vontade de Deus. E se tem autoridade sobre a sua vida, Deus que instituiu. Agora, não confunda, pode ser que tenha algo sobre a sua vida que não é a autoridade de Deus, que é um jugo para você. E você está criando aquilo. A palavra de Deus, ela veio para libertar o que é cativo. A gente só pensa em vício, né? Só em vício. E do cativeiro da falsa religião, da falsa adoração a ídolos, que é o que mais Deus odeia. Isso aí ninguém fala. Ninguém fala. E tem muita gente adorando pessoas. Muita gente adorando instituição. Esse tempo eu falei poxa, mas é só porque a instituição tal. Mas o que tu tem que te converter? A Cristo, não é a instituição. Amém? Em resumo, irmãos, eu queria falar na noite de hoje que o caminho de Abel, o erro de Balaão e a rebelião de Corá levaram eles à morte. O nosso caminho, ele deve nos levar aos santos dos santos. Amém? O caminho que Deus está propondo para a sua vida é para levar você para o santo dos santos. É o que aconteceu. O altar se fendeu, o véu se rasgou. E daquele tempo em diante, todos têm livre acesso ao santo dos santos. Tem esse caminho aberto. Em João 14,6 diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Amém? Vamos levantar para orar? Aleluia.
Eu sempre peço a Deus para quando trago essas palavras, para que essa palavra, as palavras que são dadas venham trazer conforto ao nosso coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pudesse vislumbrar esse caminho. Não este caminho que eu falei agora, mas o caminho de Deus, o caminho deste chamado. Não importa, meu irmão e minha irmã, se você hoje identificou que você possa estar andando por algum desses caminhos que foi falado aqui, que são caminhos errados, que levam à perdição. Não importa que você hoje está aqui, e não foi porque eu preguei, mas você foi confrontado com a palavra de Deus. E Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele exorta só quem Ele ama. Ou seja, Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele só ensina quem Ele ama. E o que Deus vem propor na noite de hoje? Deus vem propor na noite de hoje que você mude a direção deste caminho que você está andando, se você está andando no caminho que leva à perdição. E como o pastor Carlos falou, uma vez que ele estava pregando aqui, que ele aprendeu a reconhecer as cédulas de dinheiro, né? Falsas, porque ele tinha muito contato com as verdadeiras. Deus hoje se propôs a falar para você a respeito daquilo que está no coração dele e daquilo que ele conhece. E eu sei que você conhece o caminho de Deus. E eu sei que na noite de hoje o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, vai fazer com que você identifique por que caminho que você tem andado. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, guia, Senhor, os nossos passos por este caminho, Senhor, que é caminho da salvação. Deus Todo-Poderoso, nos leva, Senhor, a caminhar, Senhor, na Tua direção, assim como Judas falou, Senhor, aguardar, Senhor, essa salvação até o fim, lutar por essa salvação até o fim. E como diz naquele louvor, Senhor, se com o meu corpo eu estiver fora da Tua vontade, do Teu caminho, Senhor, leva a minha alma e meu espírito em retidão a Ti. Deus, porque como foi falado aqui hoje, Senhor, Tu sondas a nossa intenção. Deus, nós não queremos nos justificar, Senhor, justificar os nossos erros através, meu Pai, do nosso mal caminhar, Senhor. Deus, mas nós queremos na noite de hoje Te pedir perdão pelos caminhos trilhados, meu Pai, que além de nos levar à morte, Senhor, tem Te ofendido, entristecido a Ti. Oh Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, meu Pai. E se nós trilhamos, meu Pai, muitos quilômetros já caminho adentro, Senhor, caminhos de perdição, eu sei, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, não se importa de ir até lá, Senhor, e nos buscar, Senhor. Tua palavra diz, meu Pai, que se houvesse uma ovelha só, perdida, Tu deixaria, Senhor, as outras todas as ovelhas no aprisco, Senhor, e iria buscar essa ovelha, Pai. Alcança, Senhor, o perdido nessa noite. Alcança, Senhor, o aflito nessa noite, Pai. Alcança o necessitado, Senhor, e nos coloca, Senhor, no caminho justo da salvação, Senhor. Vem curando meu ser, dissolvendo a dor em mim. Eu vou a esse rio me unir, pra do Espírito provar e sentir o Seu poder
me restaurar, para se curar, é preciso mergulhar, renascer, desse rio beber, se entregar ao sentir o mover, ser curado da unção do Senhor. É só fluir, dos céus os anjos vão surgir. É só fluir, que do trono vai descer o rio do Espírito e curar